Graça e paz desejo para você nessa manhã. E o texto que eu gostaria de deixar com você, para você meditar, se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 53, que está escrito assim: Ou pensa tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Essa palavra foi dita por Cristo ao apóstolo Pedro quando ele lançou da sua lança e cortou a orelha do servo Malco, um dos guardas que quis prender Jesus. E Jesus disse para Pedro então guardar a sua espada. Ele que havia cortado a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus disse para ele: Não pensa tu que eu poderia agora orar ao meu Pai e ele enviaria aqui 12 legiões de anjos? Sabe, uma legião ela possui 6.000 soldados. Então, se você multiplicar 6.000 vezes 12, dá 72.000. O que Jesus estava dizendo para Pedro: eu poderia orar ao meu Pai e ele mandaria 72.000 anjos para cuidar de mim. Ah, meu amigo, você não está sozinho nessa terra. Cada um de nós temos um anjo. E esse anjo de Deus nos acompanha. A palavra de Deus fala que Deus ordena e esses anjos vêm nos acudir. No Salmo 91 diz, e ele dirá aos seus anjos para nos guardar em todo o nosso caminho. Meu amigo, confia em Deus. Você está passando por problema, passando por dificuldade, está sendo perseguido. Confie em Deus. Você tem um anjo poderoso que está ao teu redor. Imagina o poder de um anjo. Um anjo sozinho, com a presença de um anjo, a terra estremeceu, houve um grande terremoto e o sepulcro de Jesus foi aberto, e os guardas caíram como mortos. O sepulcro foi aberto. Deus chama seu filho e ele sai para fora. Os guardas estavam aguardando o sepulcro, Jesus não pôde fazer nada. A presença de um anjo só foi o suficiente para eles caírem por terra. O anjo não fez nada, só a presença daquele anjo. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 19, versículo 35, fala que um anjo sozinho, ele destruiu 185.000 soldados assírios. Um anjo sozinho. 185.000 foi destruído por um anjo só. Veja o poder de um anjo. E esse anjo está ao teu lado, esse anjo está ao meu lado, cuidando de cada um de nós. Então não precisamos temer. Certa feita, o servo de Eliseu, ele acordou bem de manhã cedo e ele olhou para os montes, ele viu os montes cercados de soldados assírios. E aquele homem ficou desesperado e disse para Eliseu: Ah, meu senhor, o que faremos? Ou seja, ah, meu senhor, estamos perdidos. E Eliseu disse para ele: Fica calmo, fica tranquilo, não temas. Mais são os que estão do nosso lado que do lado deles. Mas aquele servo não via nada. E Eliseu então ora a Deus para que Deus abrisse os olhos daquele servo. E Deus abre os olhos dele e ele vê carros, cavalos de fogo em volta de Eliseu. Muito maior era o que estava do lado de Eliseu e daquele servo. E ele se acalmou. Sabe, um anjo sozinho é mais poderoso do que todos os demônios. Então não tenha medo. Confia em Deus. Que Deus abençoe você. Eu podia contar tantos milagres, tantos feitos pelos anjos de Deus aqui nessa terra. Mas vamos parar por aqui, não vamos alongar muito. Mas a mensagem que eu quero deixar para você é que os anjos de Deus, ele acampa ao redor daqueles que o temem. A palavra de Deus fala isso e os livra. Então fica tranquilo. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Ele pode enviar legiões de anjos para cuidar de você. Mas basta um anjo só.
Que Deus te abençoe. Fica com ele, um forte abraço. Começa o dia lendo a Bíblia, termina o dia também lendo a Bíblia. Durante o dia, manda uma mensagem ou fale de Deus para pelo menos uma pessoa.